Bom dia, meus amigos. Saudações tricolores a todos. Hoje é dia de começar a definir o time, né? Para o jogo contra o Vitória no Barradão, neste sábado. Mas a expectativa é grande para saber qual time, né? Que vai viajar para Salvador. Há a expectativa de ser novamente o time misto, né? Time reserva, porque Renato certamente vai poupar alguns jogadores para o jogo da volta, com certeza. Ele deve mandar um time bem parecido com esse último que jogou o Brasileirão aí, um time basicamente todo reserva. Por falar nisso, ontem teve um jogo treino contra o Niteróiense. O Fluminense campou placar de 7-0, mas o resultado não importa. O que importa é que alguns jogadores que nunca têm chance jogaram nesse jogo, né? O caso do Lavega, do Lescano. Agora a grande surpresa dessa partida contra o Niteróiense foi a volta do Samuel Xavier, que participou do jogo contra o Niteróiense. Então, isso é uma notícia boa pra gente, porque provavelmente nesse jogo da volta ele já vai ocupar a lateral direita. E vai ser um grande reforço pra gente, porque sinceramente o Guga não dá, né? Não dá. E é sobre isso que nós vamos falar. O Fluminense, apesar da campanha que vem sendo feita, apesar de nós estarmos bem nas Copas e praticamente se arrastando no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas nós estamos bem. Há jogadores no Fluminense que não acrescentam nada. Não acrescentam nada. É o famoso água de chuchu. Você bota o Lima para jogar, ele não acrescenta nada. Você bota o Soteldo para jogar, ele não acrescenta nada. O Nonato ultimamente não vem jogando nada. Vamos ser realistas, gente. Vamos falar a verdade. O Serna tem umas 3 partidas que vem mal. Não está acrescentando muita coisa. O Canobi é só um jogador tático. É só um jogador de defesa. Ele está ali para ajudar na defesa. Também não está acrescentando muita coisa. Está jogando bem? Está jogando bem. Está executando bem a função tática? Tá. Mas e os gols? Qualquer time vive de gols. Então, esse papo do Renato de não dar oportunidade porque os caras, ele tem medo dos caras não acrescentarem nada e a torcida pegar no pé, é mentira. Porque ele dá sempre oportunidade às mesmas pessoas da panelinha dele, dos amigos dele, em detrimento de outros que mereciam jogar, que precisam jogar, que a torcida quer ver cara nova no time e nunca tem oportunidade. Mas ele continua dando oportunidade a Lima, a Soteldo, a Everaldo, que são jogadores que não têm acrescentado nada, em detrimento de oportunidade para Lescano, para Lavega, para John Kennedy.
todos nós sabemos o que John Kennedy pode render. Ele tem alguma coisa para tirar da cartola. E nós estamos esperando o Lima tirar o que da cartola? Nós estamos esperando o Everaldo tirar o que da cartola? Nós sabemos que John Kennedy, uma hora ou outra, ele pode fazer algo diferente. E quando nós vamos poder esperar algo diferente de Lima, de Everaldo? Quando nós vamos poder esperar? Então o Renato continua sendo paneleiro. Não dá oportunidade aos jovens da base, a Lescana, La Vega, porque não quer, porque é a opinião dele e pronto, acabou. Por isso que eu torço, continuo defendendo que o Fluminense tem que ser transformado em SAF para ter uma gestão que ame realmente o clube, que sendo dono vão querer o melhor para o clube, para acabar com essas panelas de não usar os investimentos do clube. O Lescano custou 30 milhões de reais. E o técnico diz que o melhor jogador do Paraguai na época veio para o Fluminense, não está pronto para jogar. O cara está pronto para jogar na seleção dele, mas no Fluminense não está. Não dá para entender isso. E tem muitas outras coisas do Renato que não dá para a gente entender. E essa insistência com os jogadores que não rendem nada, tipo Soteldo, tipo Lima, tipo Nonato, que está no meio de campo, que não está rendendo nada. Não dá para entender isso. É hora de rever algumas coisas. Não dá. Saindo um pouco agora do Fluminense, mas continuando, né? Porque foi um grande ídolo nosso. O Fred foi anunciado como novo técnico do Fortaleza, vai comandar o Sub-18 lá. Ele fez um curso recentemente de treinador, se formou, né? E o Fortaleza já contratou ele lá. Foi anunciado ontem como novo treinador do Sub-18 do Fortaleza. Que Deus abençoe ele, que ele tenha uma boa carreira lá. Foi um grande ídolo nosso. Com certeza, depois que ele tiver bastante experiente, e com certeza ele vai dirigir o nosso time ainda, se Deus quiser. E a torcida pode ficar tranquilo que quando ele estiver firme na profissão, ele estará aqui. Um dia ou outro ele estará aqui no Fluminense. Vai ser o nosso comandante, se Deus quiser. Pois é, meus amigos, mas o que a gente tem por enquanto é isso, né? Deixa eu falar para vocês, o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, que todo mundo conhece, ele perguntou ao Renato, né, sobre Lescano. E Renato saiu com aquela mesma conversa na coletiva, né? Que não dá oportunidade, porque a pessoa não está pronta ainda, e ele tem medo de queimar o jogador, e dar a oportunidade de queimar o jogador. Mas ele não tem medo de botar esse mesmo time jogando, que os caras não estão acrescentando nada, que não estão rendendo o suficiente para o Fluminense sair vencedor de partidas. Porque vocês vejam bem, um time jogar contra o Lanús
que tem um orçamento 100 vezes menor que o Fluminense, e o Fluminense jogar daquele jeito, é brincadeira, né? Então ele fica dando oportunidade a jogadores que não rendem nada a vida inteira e não testam e não dá oportunidade a joias que a gente sabe que tem algo diferente, que podem render. Então está na hora da gente rever conceitos. Está na hora de rever conceitos. Porque o Fluminense é um time que tem que dar oportunidade à base, tem que dar oportunidade aos jovens. E não dá para continuar desse jeito, dando oportunidade a pessoas que a gente já sabe que não pode render. É melhor dar oportunidade a pessoas que estão chegando agora e que merecem oportunidade, porque foram comprados caro para jogar. Eles só vão ter ritmo de jogo jogando. Eu nunca vi ninguém ter ritmo de jogo sem jogar. Então bota eles no campo para a torcida ter algo para falar sobre eles. Até hoje a torcida do Fluminense não pode falar nada sobre o Lescano. Por quê? Porque ele não tem oportunidades. Então bota ele no campo para a torcida ter uma opinião formada. Até hoje a torcida do Fluminense não tem uma opinião formada sobre o Lescano. Por quê? Porque ele não tem oportunidades. Então vamos torcer, vamos torcer para que o Fluminense vá bem e tenha os jogadores contratados, né? O Lescano, o Santi Moreno, o Acosta e todos os novos contratados tenham oportunidades. Que o Renato consiga mudar essa mentalidade dele de paneleiro e consiga dar oportunidade para as pessoas que realmente merecem. Por quê? Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E sem Deus nada podemos fazer. E meus amigos, o noticiário do Fluminense é esse. E que Deus os abençoe. Que tenhamos um grande jogo lá contra o Vitória no Barradão. E amanhã nós devemos ter já a definição do time pelo Renato, né? E no sábado nós teremos o pré-jogo e o jogo contra o Vitória, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de deixar o seu like e me ajudar aqui no canal, para que eu venha trazer um conteúdo de melhor qualidade. E que vença sempre o nosso Fluminense, hoje, amanhã e sempre.